Irmãos e as irmãs, para neste momento, já que estamos aqui neste ambiente de paz, de harmonia, agradecemos a oportunidade a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo o amparo, a proteção ao nosso anjo da guarda, os benfeitores amigos, as falanges de Francisco, que é o diretor espiritual dessa casa, que nesses breves momentos que estaremos aqui, possamos fazer bom uso deles, agregando um pouco mais de conhecimento ao nosso aprendizado, para que possamos e queremos, logicamente, nos melhorar. E nos melhorando, estaremos agregando conhecimento e evoluindo moralmente. Então, que Deus, nosso Pai, permaneça conosco através dos benfeitores amigos aqui neste momento, que nós possamos, então, sedimentar esse conhecimento em nossos corações. Que assim possa ser. Hoje vou falar sobre a piedade, que está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, número 17. Como nós estamos instituindo uma maneira nova de iniciarmos os trabalhos aqui na casa, quem vem nas quintas-feiras já percebeu isso, a gente começa sempre trazendo o assunto primeiro para as crianças, né? Primeiro que nós já fomos crianças, e infelizmente a gente esqueceu que foi criança, mas talvez a encarnada não tenha nenhuma criança aqui hoje, mas desencarnada tem muitas, então vamos contar uma historinha, como diz o Edgar, né? Que eu sou homem das historinhas, mas hoje eu não vou contar uma historinha, eu vou iniciar o trabalho sobre a piedade falando sobre uma parábola de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. Jesus começa essa parábola contando que um homem, saiu da cidade de Jerusalém para ir à cidade de Jericó. Uma estrada deserta, ele ia tranquilo quando os ladrões o atacaram. Roubaram tudo que ele tinha, deram uma limpa nele, levaram roupa, dinheiro, isso naquela época. Roupa, dinheiro, espancaram o pobre coitado e ele acabou desmaiando e ficando na beira da estrada. E aí, pouco tempo após isso, passou um religioso pelo local, que pregava na igreja da época lá, olhou o homem machucado, aquela olhada de canto que a gente é acostumado a ver, passou reto, sem sentir piedade das dores daquele homem caído e foi embora. Passou-se mais um pouco, em seguida outro homem passou por ali. Esse não era um religioso, ele trabalhava numa igreja e também não ajudou. Deixou o homem caído lá e foi embora. Muito tempo depois passou um samaritano. O samaritano é aquele que nasce na cidade da Samária, que era uma das cidades da época de Jesus lá. E os samaritanos eles não eram muito bem vistos pelas outras pessoas das outras cidades, porque eles não frequentavam as mesmas igrejas que a maioria do povo da época. Esse samaritano se compadeceu, parou, e não quis saber se ele era rico, pobre, se ele tinha religião, não tinha. O que ele fez? Ele tratou das feridas, colocou ele no lombo do burrinho que ele estava montado e prosseguiu. Chegando numa hospedaria, ele passou a noite inteira cuidando dos ferimentos desse homem, cuidando dele. No outro dia, ao acordar, ele chamou o dono do local, e disse: olha, eu vou ter que prosseguir meu caminho, eu vou prosseguir minha viagem, eu tenho um negócio a tratar, mas eu vou deixar esse senhor aqui, esse homem aqui, estou lhe dando essa quantidade de dinheiro, na volta, quando eu passar novamente, eu vou ver como é que ele está, e se faltar alguma coisa eu vou lhe compensar. E foi embora. Então Jesus perguntou a um dos homens, ou uma das crianças que escutava a história, qual dos 3 homens teve piedade do homem ferido, demonstrando amor ao próximo? O sacerdote do templo religioso? O funcionário do templo? Ou o samaritano? Aí um dos homens estava lá, uma das crianças que estava lá, melhor dizendo, respondeu: aquele que cuidou do homem ferido, aquele que foi piedoso, teve boa fé. Aí Jesus concluiu: isso mesmo. Agora, o exemplo de vocês é ir e fazer a mesma coisa. Então, para as nossas crianças, que a gente sempre aproveite a oportunidade de fazer bons atos à frente delas, para elas seguirem o nosso exemplo. Que as crianças aprendem pelo exemplo dos adultos, as coisas boas e as coisas que não são boas, as negativas. Então, conclusão, a piedade é o sentimento que mais nos aproxima de Deus. E para iniciarmos então o nosso estudo, agora assim dizendo para os adultos, já que eu contei a historinha para as crianças, eu vou começar lendo então o número 17 do Livro dos Espíritos, que traz justamente o assunto que nós vamos procurar compreender um pouquinho mais na tarde de hoje. Então, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que trata sobre o assunto que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, tem o seu número 17, a piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus.
A. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais! Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que esses deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próximo para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, e que vos faz lhes estender a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos, que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instantes sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comparada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta ao contato da felicidade alheia, e voltando-se para si mesma um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande, quando vierdes a restituir a coragem e a esperança ao irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1862. Michel, então, é um dos espíritos que ajudaram na confecção de mensagens para a montagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois é, meus irmãos, então a piedade. A primeira frase que o Espírito Miguel faz aqui, nos traz nos textos, para nós lembrarmos, é esta: a piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus. Só essa frase já seria suficiente, né, para nós procurarmos entender um pouco mais dessa virtude, a respeito desse sentimento, a respeito dessa ordem de valor moral que todos nós devemos ter, né, que nós podemos, iremos, em algum momento das nossas encarnações, desenvolver, mais cedo ou mais tarde. Então, todos nós vamos desenvolver esse ato de exercer essa virtude chamada piedade. Ou agora, ou daqui 50 anos, ou na próxima encarnação, enfim, mas todos nós vamos desenvolver. E o texto ele é bem reticente, ele traz 2 ou 3 vezes a mesma frase, que diz o seguinte, que a piedade é a irmã da caridade. E a caridade é uma das virtudes que mais nos faz aproximarmos de Deus, ou que mais facilmente nos conduz a Deus. Mas no final do texto ele repete de novo, né, que a caridade que a piedade é a irmã da caridade. Nós vamos então ver algumas questões para nós procurarmos entender por que a piedade é a precursora da caridade. Existem 2 palavras no texto, que até eu coloquei aqui no quadro branco: enternimento e comoção. São as 2 primeiras palavras que nós vamos procurar compreender para entendermos o porquê que a piedade é, então, a precursora da caridade. Vamos pegar como exemplo, né, o nosso dia a dia. Todos nós estamos vendo durante o dia a dia de cada um de nós, em várias situações, em vários contextos, as pessoas sofrerem, tanto materialmente como moralmente. As pessoas sofrem hoje.
O sofrimento faz parte da evolução do ser humano. Mas eu acho que nunca, no contexto do mundo, as pessoas sofreram tanto como atualmente estão sofrendo. Tanto da dor física e muito mais no aspecto moral. E como a gente está tão acostumado em ver as pessoas sofrerem, em passarem por momentos de penúria, de dor, que a gente acaba exercitando uma outra palavra, que também ele cita no texto, que é a indiferença. Por ser algo que está tão vertente no nosso dia a dia, a gente está sendo indiferente. Então vamos procurar resgatar alguns ensinamentos que Jesus nos deu há 2000 anos para tentarmos iniciarmos essa nossa prática da caridade através da nossa piedade. Nós não devemos recear e ficar indiferente quando pudermos ser úteis. Aliás, quando a gente visualiza tanto sofrimento, o primeiro impacto que nós temos é ter que botar a mão no bolso para ajudar alguém. Não é isso, não é verdade? Não estou falando nenhuma mentira aqui. Porque a gente já logo pensa no aspecto material. Quanto muitas vezes o que mais as pessoas precisam é o aspecto moral. Né? Vou fazer um ganchinho aqui. Tem um irmão que trabalha comigo e ele conta que um dia ele levantou de manhã cedo para ir trabalhar e ele chegou na parada de ônibus e encontrou um outro irmão, né? Enrolado num cobertor, uma manhã fria, porque aqui na cidade, aqui no inverno, aqui é frio, né? Como a gente diz lá em São Chico de Paula, é de renguear Cusco, né? E é muito frio, então antes que ele viu aquele irmão caído, disse assim, bah, mas vou fazer minha caridade. Foi em casa, pegou uma garrafa térmica, trouxe um copo, pegou um pão, um café quente e levou lá pro irmão que estava caído na parada de ônibus, deitado, né? Enrolado no cobertor, né? Daí acordou ele, né? Daí o cara acordou bravo. Pá, vem cá, mas nem dormir mais eu posso. Não, é que eu vim aqui trazer um café pra ti, um pão. Mas vem cá, quem que te pediu? Quem que te disse que eu quero café, que eu quero pão? Eu tô aqui dormindo, não tô te incomodando. Quer dizer, então às vezes a gente até compreende errado as situações que aparecem para a gente. Claro, ele teve uma boa ação, um bom pensamento. Vou levar um café quente, um pãozinho para aquele irmão que está lá deitado. Mas muitas vezes nós analisamos o contexto de maneira errada. Né? Às vezes as pessoas não querem o nosso aspecto material, eles querem o nosso aspecto moral. Querem um sorriso, querem um abraço, querem um afeto, querem uma palavra de conforto, um carinho. Então é nesse contexto que nós não podemos ficar indiferentes em relação a toda essa situação que nós estamos presenciando hoje. E muitas vezes a gente deixa de fazer, de tomar a iniciativa de ser piedoso para com o nosso irmão, justamente por temer ter que colocar a mão no bolso. Né? Todos nós somos um pouco, como diz assim o gringo italiano, que é meio mão de vaca aqui, né? A gente já pegou essa mania. Então que nós, diante do sofrimento alheio, trabalhemos esse enternecimento, esse sentimento de piedade que é o precursor da caridade. Né? Vamos ver então um outro exemplo de um período passado há 2000 anos e vamos pegar justamente aquela pessoa que nós pegamos sempre, por exemplo, que é Jesus. Está ele ali. Se nós formos analisar, pensar naquilo que a gente lê sobre Jesus, nós vamos perceber que Jesus estava sempre em movimento. Reflitam comigo, Jesus nunca ficou parado muito tempo em um local. Ele estava sempre caminhando, sempre se deslocando de um lugar para outro. Nos 4 evangelhos está na visão de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos, justamente isso, que Jesus ele se enternecia, ele se comovia com a situação das pessoas menos favorecidas. Se nós formos analisarmos, olharmos pela vertente material, nós vamos nos afixar somente a parte de curas. E Jesus fazia muitas curas. Aliás, Jesus faz muitas curas. Ou os milagres, né? A taumaturgia que a gente tanto se emociona quando lê sobre Jesus. Mas Jesus, ele se comovia, ele era piedoso em amparar, em reerguer as pessoas que estavam caídas, não só materialmente, mas moralmente.
Primeiro eu vou falar sobre o aspecto material. Jesus é um dos espíritos mais evoluídos que já pisou encarnado sobre a Terra e que está desencarnado na aura magnética da Terra. Então ele não fazia, ele faz. Aquilo que a gente vê nas leituras, que ele com aquele olhar de quem compreendia exatamente o que estava à frente dele, aquele olhar de amor, de compaixão, de carinho, onde ele simplesmente levantava a mão, ou impunha a mão sobre as pessoas, né, e dizia, através daquele olhar de magnetismo, puro magnético amor, e dizia assim, levanta-te e anda. Tal era a sua superioridade, tal é a sua superioridade moral sobre todos nós, que as pessoas levantavam e andavam. Ele curava materialmente as pessoas. Isso não é milagre. Isso é comprovado. Nós fomos lá no livro dos médiuns, que está sobre a mediunidade, lá na Gênesis, vamos compreender por que ele fazia isso e como ele fazia isso. Então, no aspecto moral, as pessoas levantavam e andavam mesmo. Para escândalo dos fariseus, né? Ficavam escandalosos dele fazer milagres. Inclusive curava nos sábados, que era proibido pela lei de Moisés, né? Até hoje, existem religiões que não trabalham no sábado. Quer dizer, se o cara estiver morrendo, o médico não vai lá no hospital no sábado porque não tem mais cabimento uma coisa dessas, né? Para a época tinha, hoje não tem. Então ele curava os doentes, os coxos, os aleijados, os cegos. Aliás, como cura até hoje. A gente vê que tem algumas práticas religiosas onde as pessoas fazem penitência, fazem algum tipo de entendimento e recebem em troca. Mas assim, se a gente for ler no pé da letra e procurar entender, a gente vai compreender que aquilo não é uma troca. Realmente a pessoa se curou ou melhorou porque ela tinha méritos também. Aquelas pessoas que Jesus curava materialmente falando tinham méritos. Ele não curava todo mundo, todos. Ele curava aqueles que tinham mérito para ser curados. Né? Mas ele fala ainda do aspecto moral. E aí ele cita as seguintes palavras, que eu já citei aqui anteriormente, algumas outras exposições que eu fiz. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não estava falando da parte material. Né? Se nós formos procurar entendermos filosoficamente essas palavras, ele estava falando do aspecto espiritual. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração e obterei repouso para vossas almas, porque suave é meu jugo e leve é meu fardo. Também não estava falando de trabalho. Ele estava falando de algo mais além, que as pessoas da época não tinham noção, que era a vida eterna. O espírito é eterno. Mas na época ele não podia mudar tudo. Não podia mudar o pensamento das pessoas que estavam próximas a ele. Então a mudança tinha que ser lenta. Então ele usava muito mais o aspecto material que o moral. André Luiz, na obra psicografada por Chico Xavier, diz que não existe prece que seja feita de coração que não tenha uma resposta. E é verdade. Só que muitas vezes a gente faz a prece sempre querendo uma barganha em troca. Não é verdade? Nós deixamos para orar quando precisamos. Ou se oramos quando não precisamos, fazemos aquela coisa rápida, né? Obrigado, senhor Jesus. Estou dormindo já. Levanto de manhã cedo, hoje não vou fazer minha prece, eu estou atrasado para pegar o ônibus. Pã. Mas quando aperta a cinta, né? Aí a gente lembra. E aí a gente quer fazer tudo em troca de algo. E muitas vezes nós estamos sendo amparados pelos benfeitores amigos muito antes de precisarmos. E nós não percebemos isso. A gente não percebe as coisas. Porque elas acontecem muito sutilmente conosco. Muitas vezes Deus nos ajuda por caminhos que não representam nada naquele momento para a gente. Mas vão se refletir daqui 3, 4, 5, 10, 15 anos, ou às vezes até uma outra encarnação. A gente vai compreender o porquê que passou por aquilo. Então, mesmo às vezes a gente não fazendo prece, não pedindo, a gente já está sendo amparado. Mas a gente não consegue compreender, porque a nossa visão ela é imediatista e materialista. Lógico, nós estamos no mundo material. É muito mais fácil nós percebermos o que é material do que é espiritual. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Alguém aqui já ouviu falar de Maria de Magdala? Ou Maria Madalena? Tem uma passagem no Evangelho, né? Que é um exemplo disso que eu falei até agora, da parte moral. Maria de Magdala, numa noite, saiu, ou Maria de Madalena, saiu de Magdala, que era uma das cidades, né?
lá da Galileia para ir a Cafarnaum. Por que ela saiu de Magdala para ir a Cafarnaum? Porque ela queria encontrar o Mestre Jesus. E o Mestre Jesus estava na casa de Simão. E ela acabou indo à casa de Simão e Jesus recebeu ela.